Bem, pessoal, antes da gente prosseguir aí com a análise de outras causas que podem justificar a propositura da ação de despejo, só duas coisinhas importantes em relação ainda ao despejo fundado na falta de pagamento de aluguéis. A Lei de Locações permite expressamente que o autor da ação de despejo cumule ao pedido de resolução do contrato com consequente recuperação da coisa a pretensão de cobrança dos aluguéis devidos pelo locatário. É bem verdade que o CPC trata, institui, prevê, qualifica o contrato de locação escrito como título executivo extrajudicial, né? Se vocês forem lá no artigo do CPC que trata dos títulos executivos extrajudiciais, verão que o crédito oriundo da locação celebrada por escrito é considerado título executivo extrajudicial, ou seja, a parte pode, com base no contrato de locação, ajuizar uma ação de execução dos aluguéis, diretamente e até mesmo concomitantemente ao trâmite da ação de despejo. Ele pode ajuizar uma ação de despejo fundada na falta de pagamento, onde vai se discutir apenas se houve inadimplemento ou não, não importa o quantum desse inadimplemento, só importa de início para efeito de eventual purgação da mora, mas se a mora não for purgada, pouco importa se o réu deve 20 ou 30, se ele deve, ele vai ser despejado, o contrato vai ser resolvido e o locador vai recuperar a coisa. E, concomitantemente, com base no contrato escrito de locação, promover uma execução de título extrajudicial, né? E aí, nessa execução, vai ser possível, através do manejo de embargos por parte do executado locatário, a discussão do valor da dívida. Essa é uma opção. Outra opção é acumular os dois pedidos nessa mesma ação de despejo, a ação de despejo acumulada com cobrança e aluguéis. E aí, além da questão de inadimplemento, vai ser alvo de discussão dentro do processo o quantum da dívida, o quanto o sujeito realmente, o locatário, deve para o locador. Fica sempre ao critério do locador escolher como vai proceder, se vai optar por uma ação com pedidos cumulados pelo rito comum, ou se vai desmembrar, entrar com uma ação de despejo pelo rito comum e, paralelamente, dispondo de um contrato escrito, porque a locação, vocês sabem, também pode ser celebrada verbalmente, manejar em paralelo uma ação de execução de título extrajudicial. Bem, havendo a opção pela acumulação de pedidos, a sentença que decretar o despejo vai impor obrigações de natureza distinta para o locatário. O locatário vai ser obrigado a desocupar o imóvel e a devolvê-lo ao locador, uma obrigação de fazer e de entrega de coisa. E, de outro lado, vai ser obrigado a pagar a quantia certa, que é o valor que for estabelecido pela sentença como devido a título de aluguéis e encargos da locação. A execução dessa obrigação de entregar a coisa, que envolve também um fazer, ela vai se dar seguramente mais rápido que a execução da obrigação de pagar a quantia certa. Porque na execução de obrigação de pagar a quantia certa, não havendo persistindo o inadimplemento, a solução é se proceder à penhora de bens do executado, eventualmente os bens penhorados vão ser levados à asta pública, isso tudo tem uma burocracia, um trâmite mais demorado que vocês já devem ter estudado no ano passado. No que diz respeito à obrigação de restituir a coisa ao locador, a sentença tem natureza mandamental. O juiz expede uma ordem de desocupação da coisa. Caso essa ordem seja descumprida, aí sim se promove o despejo forçado.
E como é que se faz o despejo forçado? Mediante simples mandado também. Ou seja, a sentença, na parte que determina o despejo, ela tem força executiva, ela tem caráter mandamental, é uma ordem que o juiz dá para o réu desocupar a coisa e devolvê-la assim ao autor, locador. E quanto tempo tem o réu para restituir a coisa, para desocupar a coisa e assim devolvê-la ao locador? Segundo o artigo 63, parágrafo 1º, 15 dias. Né? Sempre que entre a citação e a sentença decorrerem mais de 4 meses, ou sendo o despejo decretado com base no artigo 9º ou parágrafo 2º do 46, o prazo será de 15 dias. Lembrando que a falta de pagamento de aluguéis é uma das causas de desfazimento da locação previstas pelo artigo 9º. Ou seja, uma interpretação conjugada do artigo 9º, inciso 3, com o 63, parágrafo 1º, a linha B, leva à conclusão de que, nas ações fundadas em falta de pagamento, né, independentemente de quanto tenha demorado a tramitar o processo, o prazo para desocupação será sempre de 15 dias. Tá? Não havendo a desocupação voluntária, parte-se para a desocupação forçada, cumpre-se um mandado de despejo por oficial de justiça. E o sujeito vai ser obrigado a deixar o imóvel e a retirar dele todos os seus pertences na presença de um oficial de justiça. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida eu me coloco à disposição nesse aspecto. Vamos tentar encerrar então com outras causas aqui que também podem levar ao despejo. São causas mais incomuns, mas também estão previstas na lei e têm que ser, por isso, abordadas por nós. Artigo 9º, né, o último inciso do artigo 9º, inciso 4, que prevê a extinção da locação quando houver necessidade de reformas no imóvel. Né? A locação também pode ser desfeita, inciso 4, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Né? Aqui nós temos um típico caso de rescisão contratual, não envolve inadimplemento, o que implicaria resolução contratual, e também não envolve pura desistência do prosseguimento da avença, que é o que caracteriza a chamada resilição. Aqui é um caso realmente excepcional. Né? O imóvel precisa ser submetido a obras de reparação urgentes que são determinadas pelo poder público, né? E que não podem ser realizadas, não podem ser executadas com a presença do locatário no imóvel. Ou podendo, ele se recuse a permitir que se façam as reformas. O locador, nesse caso, ele tem direito legal de exigir o término da locação e propor uma ação de despejo contra o réu. Né? Eu sempre cito como exemplo, nas aulas que eu também leciono Direito Civil, por terceiro ano, coincidentemente, falo sobre locação. Eu sempre cito como exemplo aqueles imóveis que ficam nas encostas de morro, né? Que, a depender da situação, da estabilidade do morro, ao pé do qual o imóvel está situado, podem ter que se submeter a obras, parece rachadura, enfim. E o poder público obriga o proprietário a realizar as reformas sob pena de comprometer a segurança dos ocupantes do imóvel. Nesse caso, se a obra não puder ser feita com a presença deles, ou até pode, mas eles se recusam a permitir, o proprietário tem à sua disposição a possibilidade de manejar uma ação de despejo. Né? O artigo 26 da lei também fala de reparos que sejam extremamente necessários, mas que tenham sido constatados por terceira pessoa. Por exemplo, o locatário se sente inseguro, né, de permanecer no imóvel
e porque ele começa a apresentar rachaduras e ele contrata um engenheiro para fazer um laudo, e esse engenheiro chega à conclusão que é caso de se fazer uma obra, né? E que essa obra ela é imperiosa sob pena de um dano maior a de vir para o locatário que está lá com a família no imóvel, né? Se essa obra tiver duração de mais de 30 dias, existe inclusive a possibilidade do locatário resilir unilateralmente a avença. Mas olha, tem que ser feita a obra, eu não tenho condição de ficar aqui 30 dias com obra, o artigo 26 me dá o direito de eu desistir da locação. E o locador não vai poder fazer nada, né? Agora, se for o caso do locador ter contratado essa pessoa e esse terceiro e tiver esse laudo dizendo que precisam ser feitas reformas, ele está disposto a fazer, é para a segurança do locatário, e o locatário se recusar a permitir a realização, também pode ser manejada uma ação de despejo contra o locatário. A diferença aqui é que o locatário vai ter direito, de repente, a receber uma multa do locador por não ter cumprido todo o contrato. Tá? Mas essas são regras do direito material, eu peço para que vocês deem uma lida mais a miúde no artigo 26 da lei, tá bom? Bem, para a gente terminar hoje, vai ficar um pouquinho ainda para a próxima aula. Morte do locatário. Morte do locatário, em princípio, não acarreta a extinção do contrato de locação. Segundo o artigo 11 da lei, né, no caso de morte, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações o cônjuge sobrevivente ou companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que vivam na dependência econômica do falecido, desde que residentes no imóvel. Então, em princípio, nas locações residenciais, morto o locatário, os seus herdeiros, no primeiro momento, o seu cônjuge ou companheiro, se ele tiver, e não tendo os seus herdeiros necessários ou pessoas que vivam sob dependência econômica dele, ficam responsáveis pela locação. Ou seja, o locador não pode, né, pleitear a extinção da locação, a resolução do contrato de locação. Resolução não, porque no caso não é inadimplemento. Ele não pode resilir a locação porque estão ocupando o imóvel pessoas que não contrataram com ele. No caso, o cônjuge ou companheiro e os herdeiros necessários ou pessoas que viviam sob a dependência econômica do falecido. Então, em princípio, não há possibilidade de ação de despejo. Porém, se ficar constatado que a pessoa que está ocupando o imóvel posteriormente ao falecimento do locatário for alguém que não seja companheiro, cônjuge ou herdeiro necessário, vamos imaginar um amigo do locatário falecido, assegura-se ao locador a possibilidade de denunciar o contrato, resili-lo unilateralmente, tá certo? Nesse caso específico, inclusive, o artigo 59, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei de Locações, permite, desde que prestada uma caução equivalente a 3 meses de aluguel, a ordem de despejo liminar, com desocupação do imóvel em até 15 dias, né, por esse indivíduo estranho à locação que ocupa a coisa. Tá certo? Bom, com isso ficamos por aqui. Eu acho que já está muito extenso para o dia de hoje. Qualquer dúvida, não hesitem em me questionar, tá bom?
Um abraço a todos aí, uma boa noite. Estou gravando à noite. Bom dia para vocês.